Muita paz, amigos e companheiros da espiritualidade e paz. Estamos aqui mais uma vez para o nosso bate-papo sobre espiritualidade e paz, desejando que tenhamos todos um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, que tenhamos momentos de muita satisfação e muita luz em nossos caminhos. Nós vamos hoje conversar um pouco a respeito de um tema muito interessante, sobre a oração em nossas vidas. O que é oração? Seria uma reza, uma prece, um clamor, pedidos, invocação ou intercessão? Desde a antiguidade que o homem, quando diante dos seus problemas, compreendendo sua importância diante das situações, mas vendo também a sua impotência diante de certos momentos, tem buscado o auxílio para a solução dos seus problemas em um ser imaginário, o que seria potencialmente poderoso, sábio e bondoso para aconselhá-lo, orientá-lo e consolar. Como num passo de mágica, todos os seus problemas poderiam ser resolvidos, sem considerar as questões dos méritos. Assim, ao longo da história, o homem elegeu entidades conforme suas propostas, as manifestações que nas coisas da natureza, como o fogo, o sol, os animais, etc., que em seres invisíveis também, ou até mesmo espíritos dos seus antepassados. Desta forma, viemos marchando século a século, mantendo uma relação com tais entidades, seres ou objetos aos quais nós nos apegamos, passando assim a estabelecer em todas as gerações influências que passaram a fazer parte tão profundas e que se manifestam através do inconsciente coletivo. Assim, com o objetivo de quebrar esses paradigmas, pensadores como Augusto Comte, pai do positivismo, afirmava que não foi Deus quem criou o homem, mas o homem quem criou Deus, em função da sua consciência, da sua pequenez diante dos problemas e da sua incapacidade em resolvê-los. Por outro lado, Karl Marx afirmava de que a religião era o ópio do povo, pois está pronta para ser aquele objeto que daria uma sustentação diante de um ser superior e dominador das consciências dos homens, mantendo incentivados pelas religiões. Portanto, podemos imaginar por que nós oramos. O que é orar ou rezar? Entendemos, pois, que rezar é citar frases pré-estabelecidas de forma repetida. Portanto, ao ponto de que orar, podemos entender que é falar com o Criador, que é em petições, em louvores ou em agradecimentos. E de que forma orar? Existe uma regra? Existe um ser em especial? Uma postura, um horário, um lugar? Vamos verificar, por exemplo, como fazia Jesus. Para ele, não havia uma regra estabelecida. Para ele, o ser a quem devemos orar é a Deus. Para ele, a postura é a do momento. Para ele, o horário é qualquer um. É sempre. E o lugar é em qualquer lugar que nós estejamos, pois, quando estamos a eles conectados,
A prece e a oração, a reza tem que ser aqui e agora. Então, durante muito tempo, nós estabelecemos algumas regras para a oração, com horários, com posturas de joelho, de rosto no chão, alguns outros fazendo certas coisas diferenciadas dos outros, no vestimento, na postura, no rosto no chão, até mesmo no suspender as suas alimentações por um período. Tudo isso são coisas que nós criamos ao longo do tempo, para que nós pudéssemos, quem sabe assim, alcançarmos mais rapidamente os nossos rogos diante daquele que é o Todo-Poderoso e que estaria pronto para nos atender a qualquer momento. Mas não devemos orar somente quando o infortúnio bater à nossa porta. Deus, o autor da vida, nos trouxe até aqui para que pudéssemos evoluir como seres humanos e espirituais, segundo as suas instruções, que estão baseadas nas leis do amor, justiça e caridade. E não nos esqueçamos de que Deus tem 3 formas para responder às nossas orações. Uma delas é aquela resposta que nós esperamos e que, de repente, ela aparece, a solução surge, o pensamento de encontrar a saída nos aflora a mente. E logo nós somos atendidos. A outra forma é o Pai dizendo para nós que nós aguardemos um pouco mais, pois ainda não é o momento. De fato, as coisas não acontecem no nosso tempo, na nossa hora, naquilo que nós queremos e rogamos que aconteça de imediato. Muitas vezes nós não estamos preparados, nós não estamos ainda capacitados para poder ver aquela bênção cair sobre nós. Quem sabe nós possamos até desviar-nos dos nossos caminhos. Portanto, a outra forma da resposta é a negativa, pois não estamos preparados. O nosso pleito pode estar em desacordo com as suas leis e nem sempre o nosso propósito é nobre. Quantas vezes oramos pedindo riqueza, quantas vezes nós oramos para nos livrarmos dos nossos problemas, nos livrarmos das agressões da vida, das dificuldades do mundo. Quantas vezes oramos de maneira tão desagradáveis, até mesmo pedindo vingança ou maldade contra o nosso irmão. Portanto, vamos lembrar aquilo que Jesus fazia, orar. E Jesus tinha uma maneira de fazê-lo. Quando ele queria orar em silêncio, ele se dirigia aos montes e lá sozinho ele fazia a sua prece. Então não é gritando dentro de um templo, não é gesticulando, não é muitas vezes dançando, pulando, gritando palavras muitas vezes repetidas todos os momentos em que o nosso emocional aflora. Jesus diz o seguinte: quando quiseres orar ao Pai, entra no teu quarto e em silêncio ora ao teu Pai, que a tudo ouve. Então, meus queridos, vamos seguir os conselhos de Jesus, mas não nos esqueçamos de orar pela manhã, em algum horário da noite, ao nós nos recolhermos, porque orando à noite, antes de nós nos recolhermos nos aposentos, nós poderíamos ter sonhos agradáveis e serenos, ao passo que, não fazendo, podemos ter sonhos não muito agradáveis. Por esta razão, a oração deve estar sempre em nosso caminho, dentro do ônibus, na rua, no trabalho, em qualquer lugar, num templo, seja onde for. O que vale, o que conta é o que está no nosso coração. Que Deus nos abençoe a todos e nos conceda a sua paz.